nós estamos com uma série de mensagens com o tema Experimente o Poder de Deus. Essa é a quarta mensagem. Se você não ouviu as mensagens anteriores, você poderá ouvir através do YouTube. As mensagens estão todas lá disponibilizadas. Então, só você pedir o link, a gente encaminha para você, ou você procura a página da Igreja Batista Boas Novas e você vai encontrar as mensagens anteriores, ok? Então hoje nós vamos experimentar o poder de Deus através da oração. Na primeira mensagem nós aprendemos a acessar o poder de Deus através da obediência. Na segunda mensagem aprendemos a ter acesso ao poder de Deus através da adoração. E na terceira mensagem aprendemos a acessar o poder de Deus através da renúncia. O poder de Deus, meus irmãos, ele está acessível, ele está disponível, mas existem formas para acessá-lo. Existe um caminho a ser trilhado, existem certas posturas que você deve assumir na sua vida para que você possa acessar o poder de Deus. Muito obrigado, meu irmão. E hoje, então, vamos aprender a acessar o poder de Deus através da oração. Então, a pergunta que eu tenho para fazer é: o que é oração? Oração nada mais é do que conversar com Deus, falar com Deus. Eu prefiro o termo conversar com Deus, porque se trata de um diálogo. Há uma interação, você fala, mas Deus também fala. Você coloca as suas necessidades e Deus, ele responde. Você pode ouvir a Deus. Trata-se de uma via de mão dupla. Você fala, mas você também ouve. E se em suas orações você só tem o hábito de falar, falar e falar, você está fazendo isso errado. Você precisa aprender a ouvir Deus em suas orações, porque Deus também quer falar com você. Deus também quer se pronunciar, Ele também quer dialogar com você. Então, quando você orar, fique um tempo em silêncio para ouvir Deus. O problema é que às vezes a gente faz aquela oração corrida, às vezes na pressa, naquele restinho de tempo que sobrou, e a gente faz aquela oração rápida, às vezes até de cor, decorada, e a gente não para ouvir Deus, e a gente entende que orou, porque nós jogamos tudo aquilo que nós queríamos jogar diante de Deus, nós falamos tudo aquilo que nós queríamos falar, nós pedimos tudo aquilo que nós queríamos pedir, e no nosso entendimento nós oramos. Mas na verdade nós apenas jogamos as nossas necessidades no colo de Deus, sem dar a Ele tempo de falar conosco. Então, da próxima vez que você for orar, separe um tempo para ouvir a Deus. Fique em silêncio. E você vai perceber com o tempo, talvez não na primeira oração que você fizer isso, mas com o tempo, à medida que você for fazendo isso, você vai perceber que Deus vai trazer à sua memória alguns textos bíblicos. E Ele vai estar respondendo. Deus vai trazer algumas lembranças à sua memória. Às vezes até esclarecendo aquela sua dúvida, trazendo a direção para aquele seu problema. E em alguns momentos você vai sentir algo especial de Deus, algo que você não tinha sentido antes, algo que vai impactar você naquele momento, e em alguns momentos você vai ouvir Deus falar claramente com você, mas você precisa parar, sossegar, se silenciar e ouvir Deus. Na correria dificilmente você vai conseguir fazer isso, então você precisa separar um tempo para Deus, você precisa, além de orar, é claro, ler a Bíblia. Como é que Deus vai trazer versículos à sua mente se você não ler? Então você também precisa ler. É o primeiro lugar onde Deus vai falar com você. Ele vai trazer à sua memória aquele texto que você leu às vezes na semana passada. Mas naquele momento de aflição, naquele momento de dúvida, naquele momento de medo, é aquele versículo que vem à sua mente. Mas se você não leu nenhum, qual versículo virá? Então, a oração também está associada à leitura bíblica. Você precisa ter experiências com Deus, você precisa confiar mais em Deus, você precisa depositar nele a sua confiança, e essa sua experiência diária com Deus
vai trazer a direção do Senhor nos momentos de dúvida, nos momentos de anseio. Em Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, convido você a ler comigo. O texto está na projeção, você pode acompanhar conosco, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então também não adianta só falar da boca para fora, só orar da boca para fora. Você precisa buscar de todo o seu coração, essa busca tem que ser sincera. Você não pode apenas pensar, poxa, está na minha hora de orar, então eu vou fechar os meus olhos e falar assim, Deus, cuide da minha casa, cuide da minha vida, cuide do meu trabalho, cuide das minhas coisas, em nome de Jesus, amém. Você precisa dedicar tempo, e isso precisa ser verdadeiro e sincero diante do Senhor, tem que ser de todo o seu coração. Também não adianta ser só de vez em quando. Só quando as coisas apertam, poxa, eu estou com um grande problema, eu acho que agora eu tenho que orar. A Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, no verso 17, orem continuamente, ou orem sem cessar. Ore o tempo todo, ore quando você estiver bem, ore quando você estiver mal, ore quando tudo estiver dando certo, ore quando tudo estiver dando errado. O outro problema é que as pessoas querem orar apenas quando as coisas estão difíceis. E reclamar por que Deus não me respondeu, por que Deus não me ouviu, porque às vezes está orando naquela correria, naquela pressa, sem colocar o seu coração de fato em Deus, e às vezes a oração só naquele momento de dificuldade, como se Deus fosse o SAMU. Eu tenho um problema, vou ligar aqui para Deus agora, e ele tem que vir logo, porque senão estou com problema. Não é assim. Talvez o motivo de você não ter as suas orações respondidas seja o fato do seu coração não estar verdadeiramente em Deus. Ou seja, o fato de você só se lembrar dele nos momentos difíceis. Orar precisa ser um exercício diário e contínuo. Você precisa desenvolver uma vida de oração. Você precisa ter fome e sede de orar. Você precisa dedicar tempo para orar. Várias pessoas acessaram o poder de Deus através da oração. Isso indica a eficácia da oração. Ela é preciosa, ela é valorosa e ela traz bons resultados. A Bíblia está repleta de exemplos de orações que foram respondidas. Mas eu quero citar algumas delas e tirar algumas lições importantes para nós. Eu gosto muito da oração de Ana. Quem conhece a oração de Ana? Alguns conhecem a oração de Ana. Ana tinha um problema muito sério. Ela estava limitada por sua condição humana, ela não podia ter filhos, ela era estéril. E ter filhos era o sonho de Ana, era o alvo de Ana, era o objetivo de Ana, ela queria ser mãe. Mas o problema dela não era culpa dela, ela nasceu com um problema. Então não era uma consequência dos erros que ela cometeu, das falhas do seu passado. Não, ela simplesmente não tinha condições de ter filhos. Era um problema que ela estava impossibilitada de resolver, não havia nada que ela pudesse fazer para resolver isso, mas Deus podia resolver. Deus podia solucionar. E nesse sentido, existem coisas que você sonha, existem objetivos que você tem, coisas que você pretende alcançar e que estão muito longe do seu alcance, talvez sejam impossíveis de você realizar. E aí você olha para essas determinadas coisas, olha para a sua incapacidade e pensa, poxa, eu queria muito ter isso, eu queria muito às vezes fazer uma viagem, eu queria conhecer alguém, ter um casamento, eu queria ter uma profissão, eu queria entrar às vezes numa faculdade, está muito difícil para mim. Eu queria ter uma oportunidade e às vezes isso está tão longe da sua realidade que se torna para você algo impossível. Enfim, essa era a situação de Ana, era algo que para ela era impossível, talvez para você seja outra coisa.
que também parece ser impossível para você. Mas Ana decidiu orar, falar com Deus. E em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Na sua impossibilidade, ela fez o quê? Orou. E o verso 20, depois você leia o texto todo, mas o verso 20 diz que assim Ana engravidou. E no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então nós temos um pedido de oração e nós temos uma resposta de oração. Ana alcançou o seu objetivo, mas o passo inicial foi a oração. Através da oração, o poder de Deus se manifestou. E o que antes era impossível para ela, se tornou realidade. Lembre-se do que eu disse, ela não tinha culpa dessa situação, mas estava presente na vida dela. Mas tem uma outra oração que eu gosto muito também, que é a oração de Jonas. Quem conhece a história de Jonas? Algumas pessoas conhecem. Vou resumir para você. É uma situação diferente da situação de Ana, porque Ana, embora não tinha culpa, ela tinha um problema e esse problema foi resolvido através da oração. Jonas estava colhendo o fruto das suas escolhas erradas, da sua desobediência. Deus tinha dado uma ordem a Jonas. Deus disse que ele deveria ir à cidade de Nínive, pregar para aquelas pessoas. E Jonas disse: eu não vou. E ele decidiu ir na direção oposta àquela que Deus ordenou. Ele decidiu desobedecer a Deus. E na sua desobediência, a história de Jonas vai mostrar que ele foi declinando, decaindo. Ele foi se afastando de Deus e coisas ruins foram acontecendo com Jonas. E num determinado momento, Jonas foi jogado no mar para morrer afogado, literalmente. E a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas. Mas Jonas ficou vivo dentro da barriga do peixe por 3 dias. E aí você fala: mas pastor, essa história está muito estranha. Como é que a pessoa fica 3 dias dentro da barriga do peixe e não morre? Meus irmãos, Deus é Deus. Ele disse que ele ia ficar 3 dias lá dentro, ele ficou 3 dias no fundo da barriga, no fundo do oceano, dentro da barriga de um peixe. Ele estava colhendo os resultados da sua desobediência. E aí o que você faz quando você está numa situação dessa? Poxa, eu vou morrer. Eu errei até aqui e agora daqui não tem mais solução, não tem mais salvação. Eu vou morrer. Tudo que aconteceu com Jonas foi por teimosia. Mas ainda assim, no momento mais difícil, no desespero de Jonas, ele orou. Ele decidiu conversar com Deus. E então o texto diz lá em Jonas, no capítulo 2, no verso 1, que lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, verso 2, em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. E o verso 10 diz que, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A oração de Jonas foi ouvida. Mesmo ele estando colhendo frutos ruins de suas escolhas, Deus o ouviu. Deus respondeu a oração. Talvez você esteja colhendo frutos amargos, frutos ruins de atitudes erradas que você cometeu. Talvez você esteja com a sua vida toda bagunçada por culpa sua. Porque você fez o que não devia, falou o que não devia, pensou o que não devia.
você agiu em desobediência a Deus, você sabia que traria resultados negativos para você e ainda assim você fez. Ou você simplesmente não consultou a Deus e você errou, você falhou. Talvez você esteja como Jonas no fundo do poço. Mas da mesma maneira que Deus ouviu a oração de Jonas, Deus também ouve a sua oração. Tem gente que se sente tão culpada que tem vergonha de orar. Poxa, eu não vou orar não, porque eu fiz algo tão feio. Eu pisei na bola tão feio, eu não vou nem orar, eu tenho até vergonha de orar. Imagine se Jonas fosse se deixar levar pela vergonha de orar, ia morrer. Mas ele decidiu orar mesmo estando falho, mesmo tendo cometido erros, ele decidiu orar. Então não tenha vergonha de buscar a Deus. Mesmo que você entenda que você está vivendo uma fase ruim por culpa sua, você pode orar. Deus vai ouvir a sua oração. Qualquer pessoa está sujeita a cometer erros, mas Deus não se nega a ouvir e responder orações. É claro que Jonas reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Salmo 66, no verso 18, diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se você insistir no pecado, certamente Deus não vai te ouvir. Tem gente orando e ficando sem resposta de oração, porque insiste em viver no pecado. Então abandone o pecado. Ore e Deus vai trazer um novo tempo para a sua vida, para a sua história. Então arrependa-se dos seus erros, ore com sinceridade e você terá acesso ao poder de Deus. Jonas experimentou o poder de Deus ao sair do peixe. Ana experimentou o poder de Deus a ter um filho. Então não deixe de orar só porque você falhou. Pessoas falhas e imperfeitas também oraram e acessaram o poder de Deus. Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos erros, às mesmas falhas, né? Um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o verso 18 diz que orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um homem sujeito às mesmas falhas que nós, que também tinha um coração falho como o nosso, que também tinha uma mente corrompida como a nossa. Um homem falho orou e pediu para não chover por 3 anos e 6 meses, e não choveu. E bastou uma oração para que a chuva voltasse, retornasse, e houvesse depois uma grande colheita. A oração, meus irmãos, nos dá acesso ao poder de Deus. Talvez você não tenha acessado esse poder porque não tem orado, ou tem orado pouco, ou tem orado sem colocar o seu coração verdadeiramente em Deus, ou tem orado só quando as coisas estão difíceis. A pergunta é: você tem orado? A sua oração tem sido verdadeira, tem sido de todo o seu coração, ou tem sido só da boca para fora? Você tem buscado com toda a intensidade, ou tem sido de qualquer jeito? Porque o Senhor prometeu responder orações, e quando Ele promete, Ele cumpre aquilo que diz. Em Mateus capítulo 21, no verso 22, Jesus diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem vocês, receberão. João capítulo 14, versos 13 e 14 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É uma promessa de Jesus, de que Ele vai fazer se você pedir. E Marcos capítulo 11, verso 24, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. O problema é que às vezes a gente ora e nem acredita, né?
Poxa, Deus, abre uma porta de emprego para mim. E será que Deus vai abrir mesmo esse negócio? Poxa, Deus, me ajuda a resolver esse problema na minha casa. Mas será que Deus vai ouvir mesmo isso? Tem gente que acha que Deus não responde oração, que Deus está muito ocupado, que Deus não se importa, que Deus não se preocupa, que Deus não vê, que Deus não ouve. Mas Deus está presente o tempo todo, meus irmãos. Creia, ore com fé. E você experimentará o poder de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua saúde física, na sua saúde emocional, mas você precisa se dispor a orar. Quanto mais você ora, mais chances você tem de alcançar o que você tanto busca. Hoje você está aprendendo que é possível acessar o poder de Deus através da oração. Na primeira mensagem da série, nós aprendemos a acessar o poder de Deus através da obediência. E olha o que acontece quando você junta obediência e oração. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aí você quer ser desobediente a Deus e orar, experimentar o poder de Deus. É incoerente. Você precisa colocar tudo em prática. Você aprendeu sobre obediência, seja obediente. Você está aprendendo sobre oração, ore, junte as duas coisas e você terá muito poder. Poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus sobre a sua casa. Obediência dá acesso ao poder de Deus. Adoração dá acesso ao poder de Deus. Renúncia dá acesso ao poder de Deus. Oração dá acesso ao poder de Deus. Tudo isso indica que quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais envolvido com Deus você estiver, mais ainda você vai experimentar do poder de Deus em sua vida. Você tem visto o poder de Deus se manifestando neste lugar. Nós temos visto Deus agindo na vida de pessoas neste lugar, nesta igreja. Pessoas estão acessando o poder de Deus, mas você não faz ideia do que Deus está fazendo nas células. Pessoas já foram curadas nas células. Portas se abriram nas células. Milagres aconteceram nas células. E aí você vai me perguntar por que tem acontecido isso nas células? Porque são pessoas que estão buscando mais. São pessoas que estão mais envolvidas, mais comprometidas, mais dedicadas. Estão unidas dentro de um propósito, que é adorar a Deus, aprender de Deus e orar, clamando a Deus por resposta, por solução, por milagres. E milagres estão acontecendo. Quanto mais você busca, mais você recebe. Quem se aproxima mais, experimenta mais. Às vezes você quer vir só no domingo à noite, experimentar todo o poder de Deus. Você até pode ser alcançado por esse poder. Mas é na sua intimidade, é no seu dia a dia, é na sua oração, às vezes lá na sua casa, com o seu joelho no chão, é que você vai experimentar ainda mais desse poder de Deus. Aqui nós adoramos em comunidade, aqui nós oramos em comunidade, mas no seu individual, você vai experimentar ainda mais de Deus. Então busque mais, ore mais, se envolva mais. Se você não está participando de uma célula, participe. Descubra qual é a mais próxima da sua casa e participe. Participe dos cultos de oração na quarta-feira. É um momento específico de oração aqui na igreja. Venha, ore. Participe do estudo bíblico no domingo pela manhã. Você vai aprender mais sobre Deus. Então, gaste tempo com Deus. Você está buscando do mover de Deus na sua vida. Então, se envolva mais com Deus e Deus vai se envolver mais com você. Para encerrar, eu quero que você saiba que Deus falou a respeito de pessoas que o buscam com intensidade, com sinceridade. E Deus também falou sobre aqueles que fazem pouco caso dele. E quando Deus se refere àqueles que se envolvem de fato com ele, aqueles que se comprometem com ele, ele diz o seguinte, lá em Isaías capítulo 65, verso 24. Antes mesmo
que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Sabe aquele pedido que você nem precisa falar e ele já chega, a resposta chega? Isso é através da intimidade com Deus, da busca incessante. Às vezes você nem pede e a resposta já está lá. Quando você pensa, poxa, eu vou começar a orar em favor de alguma coisa, Deus já traz a solução, já traz a resposta. Porque Deus sabe identificar quem é mais comprometido, quem é mais fiel, quem está buscando mais. Então que você esteja nesta lista de pessoas que buscam ao Senhor com intensidade, que oram sem cessar, que fazem isso de todo o coração. Para isso você vai precisar investir mais tempo com Deus. Então invista mais tempo em oração. E o que é orar? Conversar com Deus. Não se trata de repetir uma oração pronta. Poxa, eu conheço uma oração aqui que é forte, tenho anotado em algum lugar, vou pegar. Não é isso. Uma oração que alguém fez dificilmente vai corresponder àquilo que está no seu coração. Então não é isso. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele não está dizendo que você tem que repetir a oração do Pai Nosso. Ele só está dizendo qual é o padrão da oração. Primeiro você ora ao Pai, que não está aqui, mas está no céu. E a oração é ao Pai. Não é ao João, não é ao Antônio, não é a ninguém mais a não ser ao Pai. E há um padrão ali. Primeiro você agradece, primeiro você engrandece, primeiro você louva a Deus e depois você pede aquilo que você realmente precisa. E no fim você diz, olha, se for essa a tua vontade, Senhor, que assim seja na minha vida. Então você precisa usar as suas palavras, expressar aquilo que está no seu coração. E então você estará iniciando um diálogo com Deus, onde você vai colocar diante dele as suas necessidades e você vai parar para ouvir Deus. E ele vai trazer resposta ao seu coração. O que é orar? Conversar com Deus. Eu queria que você fizesse isso agora. Eu queria que você conversasse com Deus agora. Feche os seus olhos. Abra o seu coração na presença do Senhor. Jesus nos ensinou, nos prometeu, que onde houvessem 2 ou 3 pessoas ou mais pessoas reunidas no nome dele, que ali ele estaria. Ele está aqui. Ele está aqui agora. E ele disse que quando você pedir alguma coisa, crendo, você vai receber isso. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que se passa no seu coração. Mas Ele sabe. E embora Ele saiba, Ele quer ouvir isso da sua boca agora. Então fale com Deus agora. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está na sua frente. Abra o seu coração. E diga para o Senhor o que você está sentindo. O que você está passando. Comece engrandecendo a Deus. Diga o quanto Ele é importante para você. Diga o quanto você é grato, é grata por aquilo que Ele já fez na sua vida. Louve ao Senhor agora. Diga palavras que engrandeçam o nome dEle. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é poderoso. Não há outro como o Senhor. Eu me alegro em estar em sua casa, em sua presença. Eu sou grato ao Senhor por ter me libertado do pecado. Grato ao Senhor por ter me dado mais um dia de vida. Agradeça a Deus por aquilo que você já tem. Por aquilo que você já conquistou. Pela sua família.